Olá, agora eu vou falar um pouco sobre a primeira lei de Newton. Newton, pessoal, falou que se um corpo estiver em repouso, ele permanecerá em repouso, tá? Isso é muito simples de entender. Se eu colocar a minha caneta aqui, ó, em repouso, ela vai ficar em repouso, tá? Ela só vai sair do lugar se alguma força resultante diferente de zero agir sobre ela. O que seria uma força resultante diferente de zero? Prestem atenção nessa palavra resultante, pessoal. Porque na verdade já estão atuando nessa caneta, ou na régua, ou nas moedas, já estão atuando duas forças. Quais são essas duas forças? Tem uma força para baixo, que é a força da gravidade, e tem uma força para cima, que é a força normal, ou seja, a força que o apoio, né, está fazendo na caneta. Portanto, se eu tenho uma força para baixo e outra força para cima, a força resultante, a força que resulta destas duas forças, para baixo e para cima, é igual a zero. Portanto, a força resultante é igual a zero. Se uma força resultante igual a zero atuar no corpo, ou seja, né, se não tiver força efetivamente no corpo, ele vai ficar parado. Ele só vai se movimentar se uma força resultante diferente de zero atuar sobre ele. Então, se eu pegar a caneta, eu vou fazer uma força na caneta. Portanto, ela vai se mexer. Tá certo? Simplesmente isso, pessoal. A primeira lei de Newton é isso, é a lei da inércia. Se um corpo estiver parado, ele vai continuar parado. Ele só vai sair do lugar se uma força resultante diferente de zero atuar sobre ele. Ok? A lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, tem uma segunda parte, tá? A segunda parte diz o seguinte: se um corpo estiver com velocidade constante, tá? Estiver com um movimento uniforme, tá? Tá bom? Ele vai continuar com o movimento uniforme, tá? Ele só vai aumentar ou diminuir a velocidade se uma força diferente de zero atuar sobre ele, tá? Somente se uma força diferente de zero atuar sobre ele. Portanto, eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tenha em uma reta, né? Aqui não está tão reto porque, vamos lá, a gente está numa reta e tem um carro, ou um ônibus, ou um caminhão, tanto faz, tá? Com velocidade, vamos supor, de 100 quilômetros por hora, velocidade constante de 100 quilômetros por hora, tá? Aí no vídeo parece que não tá, mas aqui a gente vai considerar uma reta horizontal, tá, pessoal? Uma reta está na horizontal, ela não está nem subindo nem descendo, tá? É que o vídeo está meio estranho aqui, parece que a reta está inclinada, mas vamos considerar uma reta na horizontal. Tudo bem? Deixa eu alinhar aqui, isso, tá bom? Então a gente tem uma reta na horizontal, tá bom? E essa reta na horizontal, o carro vai com velocidade constante. Por exemplo, 100 km por hora. O que isso quer dizer, pessoal? Que para frente, a gente tem a força de quem? Quem está fazendo a força para frente, para o carro andar? É a força do motor, certo? A força do motor. Só que acontece que para trás também existe uma força, que é a resistência do ar, tá? Aqui ó, a força da resistência do ar.
tá bom? Então, se a força do motor for igual à força de resistência do ar, quanto que vale a força resultante? A força resultante vai ser a força para frente, que é a força do motor, menos a força para trás, que é a força da resistência do ar. Se elas forem iguais, a força resultante vai ser igual a zero, tá? 0 newtons, né? Portanto, se a força resultante for igual a zero, a velocidade do carro vai continuar constante, ok? Agora vamos supor que a força resultante não seja igual a zero. Vamos supor que o carro ele vai acelerar. O que tem que acontecer para o carro aumentar de velocidade nessa situação? Vamos lá então. Vou desenhar o carro aqui, ó, pista, tá? Não tá tão reta assim, né? E aí eu vou desenhar novamente o carro aqui. Continua tendo a força que o motor faz, continua tendo a força de resistência do ar, força de resistência do ar, tá certo? Se o motorista, e a princípio estava a 100 km por hora, mas se o motorista pisa mais fundo no acelerador, o que acontece? A força no motor, por alguns instantes, ela fica maior do que a força de resistência, tá certo? Então a força resultante, que é a força do motor menos a força da resistência do ar. Se a força do motor for maior que a força de resistência do ar, o que vai acontecer? A força resultante vai ser diferente de zero. Sendo a força resultante diferente de zero, o carro vai acelerar, ele vai aumentar a velocidade. Por outro lado, se a força de resistência do ar for maior do que a força do motor, vamos supor que o motorista tire o pé do acelerador, alivie, né? Então o que vai acontecer? A força do motor, se o motorista tirar, né, o pé do acelerador, a força do motor vai ser menor do que a força de resistência do ar, tá certo? A força de resistência do ar, que é para trás, né, vai ser maior que a força do motor. Nesse caso, o que vai acontecer? De novo, a força resultante vai ser diferente de zero. Só que nesse caso, como a força é contrária ao movimento do carro, a velocidade do carro vai diminuir. A aceleração vai ser negativa. Ok? Então, recapitulando. Primeira lei de Newton. Se um corpo estiver parado, se essa moeda estiver parada, ela vai continuar parada. Ela vai só se movimentar se uma força externa, né, uma força resultante diferente de zero, atuar nela. Se eu der um peteleco com a régua aqui, ela vai se mexer. Se eu deixar ela parada aí e nada acontecer, eu volto aqui semana que vem, ela vai continuar parada aí, sem nada acontecer. Ok? Segunda parte da primeira lei de Newton. Se um carro estiver, qualquer móvel estiver com velocidade constante, é porque a força resultante nele é zero, tá? Então, força resultante igual a zero resulta em duas coisas. Força resultante igual a zero, a gente vai ter duas possibilidades. Então, ó, força resultante, tá? Igual a zero, implica que a aceleração é igual a zero também, certo? Isso implica duas coisas. Ou o corpo fica parado, ou a velocidade é igual a zero, tá? O corpo fica parado, ou a velocidade é constante, tá?
constante, permanece constante. Ok? É isso então, pessoal.